Olá pessoal, vamos à segunda parte aí da nossa aula sobre projeção, sobre a aula passada aí que nós falamos sobre a alma humana e a percepção no próximo. E hoje nós vamos tratar de forma bem objetiva sobre literalmente o verso de Vaikra 19, de Levítico 19, onde falamos é o próximo como a ti mesmo. Somente recapitulando o que nós tratamos no nosso último vídeo, assista aí também. Nós tratamos que muitas vezes quando nós vemos um problema no outro, na verdade esse problema está em nós. Isso, como nós mostramos, foi detectado para além de que todos os sábios já falavam, para além do que a Torá já falava, até a psicanálise. Hoje nós estamos numa era muito científica, então até a psicanálise, através de Freud, que, como eu já disse, na minha opinião, ele tirou isso dos seus estudos judaicos, né? Toda a influência que ele teve, mas independente disso, ele tornou em termos acadêmicos e ele mostrou, formulou teorias e mostrou cientificamente, academicamente, falando que isso é um fato, certo? Quando nós olhamos para o outro e vemos um problema, nós temos que olhar com carinho para nós mesmos, certo? É um costume de muitas comunidades racídicas, antes de rezar, falar o seguinte: Hanene mekabel alai mitzvat sechel ve'ahavta le'aha kamocha. Quer dizer, eu aceito, eis-me que eu recebo a mitzvah de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, toda vez antes de rezar de manhã, você tem que falar isso. Rabi Nachman, de abençoada memória, explica para nós, quem consegue ver em hebraico vai conseguir entender melhor que quando o verso é ve'ahavta, e amarás o teu lereachá, o teu próximo. Esse lereachá, que é o teu próximo, no meio da palavra, depois do lamed, reachá, você tem o resh e o ain, que é a mesma palavra para mal. Então veja, ve'ahavta lereachá kamocha. Então, o Rabi Nachman, no Likutei Moharan, capítulo 165, explica que você deve amar o mal como a ti mesmo, justamente nessa lógica de projeção. Não quer dizer que você deva amar o mal literalmente, mas sim que essa relação do próximo para com o mal, quer dizer, que é para você enxergar, projetar este amor, certo? Que você tem em ti mesmo para contigo mesmo, é para você conseguir ver no próximo e amar também essas situações, ainda que elas pareçam para ti maléficas ou não benéficas, enfim. Para exemplificar isso, tem uma história de um rabino que foi chamado para resolver o caso de uma pessoa que estava com problemas psíquicos, certo? Essa pessoa estava pensando que era uma galinha. E aí ela já não falava mais, ela só cacarejava, ficava batendo asa, ficava botando a cara no chão para pegar milho, para pegar as coisas lá, e a família já não sabia o que fazia, mandou chamar o rabino chegou lá, olhou e viu lá aquela pessoa naquela situação, no meio das galinhas lá, ciscando, já cacarejando e tudo mais, Ele ficou pensando, o que eu vou fazer, Tentou falar com ele, nada. Tentou tocar nele, ele corria igual a galinha corria. Falou, e agora? Batia as asas assim e tudo, Eu tava imitando perfeitamente uma galinha. Até que o rabino chegou lá no terreiro também e começou a imitar a galinha também. E ficou lá com ele lá. Imitar lá com ele, tal. E aí ele pegava as coisas do chão lá também, ficou lá junto com o rapaz lá. Daqui a pouco ele virou pro rapaz e falou assim, batendo as asas e tal, se comportando como uma galinha, e falou: olha, sabe o que é? Não é porque a gente é uma galinha que a gente precisa cacarejar, E o rapaz olhou pra ele,
É verdade, né? E ficaram lá e aí começaram a conversar. Aí passou mais um tempinho, o rabino olhou para ele e falou assim: Olha, mas eu acho que não é porque a gente é uma galinha que a gente precisa aqui ficar comendo coisa do chão, né? Se tem comida para nós ali, acho que é melhor, né? Ah, é verdade, né? Porque a gente é uma galinha. E continuaram lá e tal. E assim ele foi. Ah, não é porque a gente é uma galinha que a gente precisa bater a asa, né? Nem precisa disso aqui. Aí, não é porque a gente é uma galinha que a gente precisa andar encurvado. Aí eles ficaram em pé e quando foi ver, ele humanizou aquele ser novamente. Como? Justamente através dessa percepção do outro. Justamente através desse reflexo que o outro pode causar em nós. Dessa empatia humana. Certo? Eu particularmente fico muito triste quando vejo pessoas dizerem que eles sentem mais amor por um cachorro do que por um ser humano. Porque isso é algo extremamente triste de ser visto. Uma vez que, como nós falamos, você não tem mais a projeção de amor para com outra pessoa. Você projeta seu amor a um cachorro. Certo? Dentro do campo judaico, né? Quando você, não é possível que você não projete amor quando você vê alguém tentando cumprir uma mitzvah, indo na contramão de todos os seus desejos, né? Não é possível que você, mulher, não se compadece de uma mulher judia que não quer usar uma roupa curta, que veste tzniut, que se esforça por estudar kashrut, para manter a sua casa pura, para manter uma relação pura, que se abstém por taharat hamishpahá, por pureza do lar. Não é possível que você não tenha compaixão por essa pessoa, certo? Não é possível que você não tenha compaixão humana, agora falando, quando um ser humano está com fome, quando um ser humano está com sede, quando um ser humano não tem onde dormir. Não é possível que você olhe para isso, ou se você está olhando para isso dessa forma, repare que a projeção que você está fazendo, ela está deturpada, ela já está repleta de vícios. Então o mal que está em você já está sendo projetado no outro, como se o outro fosse mal, certo? E você deixou de amar o próximo como a ti mesmo, né? Certa vez, o nosso Rebbe também nos contou uma história para nos explicar sobre isso, questionado por um parush, por um fariseu, né? E questionar não é algo negativo, não é um teste, né, para ver se você é alguma coisa especial ou não, não. É questionar porque você está ensinando Torá, certo? E o Rabi falou o seguinte, Rabi Yeshua explicou que você deve, os dois maiores mandamentos da Torá, seguindo a escola da Beit Hillel, Rabi Yeshua ensinou que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, e você deve amar o próximo como a ti mesmo. E aquele parush que assistia ao mamar, ao discurso do Rebbe, do Rabi Yeshua, falou o seguinte, mas quem é o meu próximo? E Rabi Yeshua explicou para ele que tinha um homem, um judeu, ele caiu na estrada ferido por assaltantes, foi roubado. Um cohen passou por lá, só passou por ele. Um levi passou por lá e também só passou por ele. Um parush, um religioso, também olhou e passou por ele. Aí vinha um homem de Shomron, um homem de Samaria, um samaritano, que sabidamente, halakicamente, eles não eram reconhecidos pelo judaísmo como legítimos. As mulheres samaritanas, inclusive, eram consideradas nidá pelo judaísmo. Isso, até hoje, né, a lei judaica fala assim. Mas aí esse samaritano, ele olhou para aquele homem, acolheu aquele homem e levou para uma hospedaria e acolheu e salvou a vida daquele homem, pagou tudo, deu comida, água, tratou bem. Rebbe devolve a pergunta: quem é o próximo daquele homem? Quem foi o próximo daquele homem? E o parush responde: o samaritano. Porque qual que é a lógica do próximo? Lereachá, como nós temos visto.
O samaritano foi o único que aceitou o problema. Foi o único que conseguiu realmente ter esta projeção humana para com o próximo, esse amor humano para com o próximo. Nesse caso, é uma parábola, gente. É uma parábola, isso não é uma exaltação aos samaritanos. Pelo contrário, é um exagero, certo? É um ensino metafórico para que você entenda que cumprir os mandamentos de Torá tem um objetivo e uma eficácia. Por isso que antes de nós rezarmos, nós precisamos dizer isso. Que é manifestar essa projeção, ela precisa ser feita de uma forma saudável, de uma forma amorosa. Certo? Então, muitas vezes, o Kohen pode ter pensado, é uma parábola, novamente, a história, vamos deixar isso bem claro, mas o Kohen pode ter pensado o seguinte, veja o alerta, olha só, nossa, aquele homem está morto, eu posso me contaminar e não vou fazer o serviço. Uma lógica parcial de alguém que se enganou com a Torá, porque o Met Mitzvah é uma mitzvah que até o Kohen deve cumprir. Até o Kohen Gadol deve cumprir se ele tiver e ver um Met Mitzvah. O Met Mitzvah é aquele que está morto e não tem quem o enterre. Enterrá-lo é uma grande mitzvah, que deve ser feita pelo Kohen, pelo Levi, pelo Yehudi, por qualquer pessoa que estiver passando ali. Então, uma visão parcial da lei judaica, uma visão parcial que não gera essa eficácia dentro de você, dentro dessa esfera de projeção, ela pode fazer com que você seja enganado por você mesmo. E o mal que você está vendo no outro, na verdade, ele é seu. Então repare que nessa lógica, o Kohen viu o mal, viu uma impureza no homem morto, mas a impureza estava nele, que não atendeu aquele chamado da Torá, enxergou aquilo como se Hashem estivesse falando para ele, olha, realize essa mitzvah aqui, coloquei ela à sua frente. Perdeu-se a espiritualidade ao fazer aquilo. Lembrando, pela terceira vez, isso é um exemplo, isso é um alerta para que nós entendamos isso e não caiamos nesse engodo do nosso ego, nesse vício, que vício vem de defeito que pode acometer a nossa alma. Certo? É isso aí então, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.